Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de TCC1 para a turma do P9 Noite de Enfermagem. Turma, vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desse vídeo no meu canal do YouTube para que vocês possam acompanhar ou rever Sim. as aulas? Sim, Sim, professor. Ok. Então, dando continuidade ao assunto do que paramos, né, na semana retrasada, que foi quando a gente teve que fazer uma pausa, vamos dizer assim, uma pausa sanitária, né, uma pausa devido aos cuidados necessários de afastamento, né, para evitar aglomeração e demais cuidados referentes à pandemia, a gente precisou dessa atitude, né, a nível governamental, essa medida provisória, adiantando os feriados. Com isso, né, na semana passada a gente não teve nossa aula costumeira, né, no horário da sexta-feira. Mas isso, né, ainda bem não atrapalhou na questão do conteúdo que a gente precisa ter para a nossa avaliação, que vai ser semana que vem. No final da aula eu vou explicar como que será a nossa avaliação, porque aí vai ter entrado mais pessoas e aí vai ficar mais fácil da maioria entender, tá? Porque se eu explicar agora, vai ter pessoas que vão entrar depois e vão perguntar novamente. Seja foi feriado? Oi? Seja foi feriado, não teve aula. Foi, independente daquela questão da pandemia, a semana inteira, né, ela ficou parada. Então, independente do dia Não. do feriado. Oi? É porque para mim não teve feriado, como eu trabalhei aí, por isso que eu pedi desculpa antes, no caso, eu não tinha tido aula, porque para mim tinha tido aula, entendeu? Eu não sabia que era feriado. Não, semana passada não teve aula nenhuma, né, devido à paralisação da medida provisória do governo do estado, certo? Então, boa noite para quem está chegando. Vamos, então, iniciar, né, o nosso conteúdo de hoje. Então, para quem estava presente na última aula, né, da semana retrasada, a gente estava falando sobre a questão do método científico, onde eu passei para vocês, né, que uma pesquisa ela se inicia através da observação. Com a observação é possível a gente desenvolver uma pergunta, né, uma questão ao qual vocês vão tentar responder dentro da pesquisa de vocês. Depois, com essa pergunta, vocês vão gerar a hipótese do trabalho, que é o que vocês acham, né, que está influenciando naquele problema que vocês identificaram. Com a pergunta e a hipótese, vocês vão desenvolver o objetivo de vocês, que é o que vai direcionar o trabalho, fazendo com que vocês desenvolvam uma metodologia para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, certo? Independente da pesquisa ser de campo ou bibliográfica, né? Vocês vão ter que definir exatamente qual vai ser a metodologia que vocês vão utilizar para coletar os dados de vocês. Então, com os objetivos definidos, o problema definido, a pergunta, o objetivo, a metodologia para que pudesse alcançar aquele objetivo, a gente vai fazer o quê? A coleta de dados. Aí, com essa coleta de dados, a gente vai chegar, né, após a análise desses resultados, podendo chegar à avaliação da hipótese. E aí a gente vai saber se realmente aquilo que a gente tinha, né, que a gente tinha esperado como hipótese do trabalho, se realmente era aquilo ou não. E aí vai dar subsídio, né, para que a gente conclua alguma coisa que pode dar origem a teorias, paradigmas ou, né, que leve a desenvolver cada vez mais pesquisas dentro daquela temática, tá bom? Então, continuando, na aula de hoje a gente vai trazer vários exemplos, assim como a gente vinha fazendo nas últimas aulas, tá? Para que vocês utilizem o raciocínio que eu vou estar querendo puxar de vocês aqui, para quando vocês estiverem sozinhos, vocês consigam racionalizar da mesma forma. E isso vai ajudar vocês a construírem, né, o trabalho de vocês, tá bom?
Então, vamos lá. Lembrando que vocês têm um TED, né, a ser construído, e em cada uma das aulas, essa é a aula do material 3, certo? Então, na capa a gente tem isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aula 3. A gente acabou a aula 1, a 2 e hoje a gente está na aula 3. Então, todas essas aulas eu disse que existiam perguntas. Na aula 1, eram 6 perguntas que estavam logo no início, né, da aula. Na aula 2, o TED, essas perguntas vão estar no final da aula. E na aula de hoje, na aula 3, essas questões vão estar no decorrer da aula, tá? Todas as atividades, as questões que vão estar relacionadas ao TED, ela tem escrito aqui, ó, atividade 1, atividade 2 e atividade 3. No caso, as de hoje vão ser a atividade 3 e as questões, tá? Como elas não vão estar todas num único slide, eu coloco aqui, essa é a primeira questão, depois vai ter a segunda, a terceira e a quarta, finalizando a aula de hoje, tá bom? Então, deixem de preguiça, todas as questões do TED, elas estão aí para vocês, é só vocês se darem o trabalho de abrir o material, né, ou mesmo de rever as aulas para poder fazer corretamente. E aí a primeira pergunta é, como testar a sua hipótese? Ou seja, qual é a metodologia que você vai aplicar para testar, né? Para você poder coletar os seus dados. E aí vocês vão definindo melhor, né, qual é a metodologia que vocês vão utilizar. Aqui não é só dizer se ela é pesquisa de campo ou bibliográfico, mas definir algo a mais, né? Porque a metodologia você não vai dizer isso. Qual o método que você vai utilizar para a coleta dos seus dados. Então, a gente chega, né, aqui a alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa que pode ser, neste caso aqui, são 2 pesquisas de campo, tá? Mas, como vocês sabem, não necessariamente uma pesquisa vai ser de campo, ela pode ser bibliográfica. Neste exemplo aqui, são 2 pesquisas de campo. Então, vai existir uma diferença entre uma pesquisa, por exemplo, que vai trabalhar com a manipulação experimental, né, onde o pesquisador vai ficar fazendo alterações no seu sistema experimental e mede o efeito da alteração. Então, ele vai ficar testando, né? Ele vai ficar manipulando ali as coisas. Vamos supor que for algo relacionado à química, ele vai ficar misturando componentes, ver questão de pH, ver, né, várias coisas referente ao trabalho que ele está desenvolvendo e analisar o resultado daquilo. Já no estudo observacional, o pesquisador ele não manipula nada, ele simplesmente observa a relação entre as variáveis. E que variáveis são essas? Vão ser aquelas que vocês definiram na metodologia de vocês. Vocês lembram que a gente falou de variáveis na aula passada? A gente pode ter variações de indivíduos, de objetos ou de populações. Então, dentro da sua pesquisa, quais vão ser as variações que vão ser importantes ser coletadas para que o seu trabalho tenha sentido, vamos dizer assim. Então, no caso do estudo observacional, você vai criar um instrumento de coleta para que você possa estar coletando os dados de acordo com aquilo que você planejou, certo? Mas você não vai manipular nada, você não vai entrar em contato com as pessoas, você não vai expor ou manipular nada disso, porque aqui é só observação. Você só observa e anota as variáveis que você definiu que seriam para a sua pesquisa. E aí, é importante que vocês prestem atenção nessa frase, tá? Um bom desenho amostral é um compromisso entre a quantidade de informação que podemos obter em função dos recursos que podemos ter à disposição. Ou seja, uma boa metodologia, né, ela só vai ser boa quando você prestar atenção na relação que existe, no compromisso que existe, na quantidade de informação que você
pode obter em função dos recursos que você tem. Exemplo, não adianta nada, vamos supor que eu vou fazer um trabalho onde eu preciso coletar a glicemia das pessoas. Então, não adianta nada eu definir que eu preciso, né, comprar aquelas fitinhas que são caras. Aí vamos supor que no meu trabalho eu defino que eu vou coletar material, né, de 2.000 pessoas. Mas eu só tenho dinheiro para comprar 100 fitinhas. E aí, de onde vai vir, né, as outras 1.900 pessoas, né, 1.900 fitinhas? Que, na verdade, você não pode nem comprar só 1.900, não, as 2.000, né, se fosse comprar tudo. Por quê? Porque pode ser que alguma venha com algum problema, falhe, então você precisaria ter reservas ali. Então, se você não presta atenção nessa questão, né, de quanto que você a quantidade de informação que você pode obter é uma coisa. Essa relação tem que existir. Eu posso obter tanto de acordo com o recurso que eu tenho. Se eu tenho X recursos, então eu só posso alcançar X quantidade de dados. Se eu possuo Y de recurso, eu vou poder ter Y de quantidade de informação que eu vou poder coletar, certo? A não ser que você vá atrás de algum patrocinador, alguma coisa do tipo, aí você pode estar conseguindo, né, o financiamento ali para alcançar, né, o número que você pretendia para a coleta dos seus dados. Caso não seja, né, a sua realidade, você precisa adequar a sua pesquisa para o recurso que você tem à disposição. Não só recurso financeiro, tá, gente? Dinheiro vai influenciar também. Mas eu estou falando, às vezes, a própria questão de infraestrutura. Eu preciso de um laboratório que tem aí XYZ à minha disposição, equipamento tal, tal, e eu não tenho. Então, não adianta você dizer que quer fazer uma pesquisa com aquela coisa, com aquele objetivo, se você não vai conseguir fazer sua pesquisa porque você não tem o dinheiro para comprar todos aqueles equipamentos ou um laboratório à sua disposição para fazer a sua pesquisa. Deu para entender, pessoal? Tá dando. Bom, então vamos seguir adiante. Segunda questão de hoje. Existe variação, lembrando, isso é no seu trabalho. Existe variação entre indivíduos, objetos e populações? O que é que vocês acham? Sim. Cada trabalho vai ter que identificar, né, de acordo com o tema que você está trabalhando. Então, na sua pesquisa, vai existir essa necessidade, você vai precisar, né, identificar variação, por exemplo, de indivíduos. Vamos supor, a altura das pessoas, né? Altura, peso, e aí falando de forma geral aqui, altura, peso, a classe social, a etnia da pessoa, os equipamentos que vocês vão estar utilizando. Quais são os fatores que podem influenciar no seu trabalho, né? Se você acha que, por exemplo, a classe social influencia na sua pesquisa, então você vai ter que coletar esse dado, tá? Então, nesta pergunta aqui, se existe variação entre indivíduos, objetos e populações, você vai dizer que sim ou que não e identificar quais são essas variações, certo? Então, isso ajuda vocês para desenvolver a pesquisa, né, que vocês vão trabalhar aí mais para frente, tá bom? Então, existe variação ao acaso, né? Isso já é de conhecimento de todos e, devido a isso, a gente tem o quê? A gente precisa fazer pesquisa, tá? Porque se fosse tudo igual, não teria necessidade. Então, graças às variações ao acaso, que pesquisas são extremamente, né, importantes, relevantes, porque
seja lá por causa da região que você vive, por fatores genéticos, né, individuais, seja lá qual for, fatores ambientais, seja lá o que estiver ocorrendo, vai poder influenciar, fazendo com que pessoas, né, elas sejam diferentes. Estou falando pessoas, mas lógico, não necessariamente só pessoas, né? A natureza está aí provando que existem vários tipos de variação. Então, as variações ao acaso são a diferença entre valores medidos da mesma variável em indivíduos do mesmo conjunto. Ou seja, a gente, pegando aqui nessa imagem como exemplo, eu tenho pessoas, né? Todas são pessoas, e estou avaliando a variável altura. Então, o mesmo conjunto porque são pessoas. E a variável sendo a mesma porque é altura. Então, é importante que vocês estejam cientes, né, disso, porque vocês precisam avaliar na pesquisa de vocês realmente qual que é a variação que existe, certo? Indo. Variações ao acaso, né, ainda. Supondo que você quer testar o efeito do consumo de uma dieta rica em proteínas subministrada a crianças sobre a altura na adolescência. Eita, professora, não entendi foi nada. Pois vamos traduzir aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Vamos lá, vamos explicar este exemplo aqui para vocês. Então, é o seguinte. A gente vai fazer uma pesquisa aonde temos... Eu quero identificar se uma determinada dieta vai influenciar como é que chama? No crescimento, tá, dos jovens. Então, a gente tem o seguinte. Eu vou pegar crianças, tá? No caso, eu vou pegar 100 crianças que estudam numa escola, todas elas com 5 anos de idade. Então, não é a partir de 5, não. É todas com 5 anos de idade, certo? Vou fazer meu estudo com uma duração de 10 anos, finalizando, então, quando elas alcançarem 15 anos de idade. Até aí, ok? Tem, gente? Ó, então, as informações que eu tenho, né, da minha pesquisa é o seguinte. Vou pegar 100 crianças de uma escola, todas com 5 anos de idade. Minha pesquisa vai durar 10 anos, ou seja, eu vou finalizar quando elas tiverem 15 anos de idade. Na minha pesquisa, eu vou, no almoço, dar a elas uma dieta específica. Eu quero ver, após esses 10 anos, se essa dieta influencia no crescimento delas. Ou seja, na altura. Ok? Mas isso a senhora vai dar para todas as 100 crianças? Sim. Ó, meu estudo, vamos supor que a escola tivesse 1000 crianças, não importa. O meu estudo vão ser com 100 crianças com 5 anos de idade. Todas as 100 vai ter 5 anos de idade. Todo dia, durante 10 anos, eu vou dar um almoço especial para elas. E quando elas estiverem com 15 anos de idade, eu vou verificar se essa dieta influenciou no crescimento dessas crianças. Ok? Tenho uma dúvida, professora. Diga. No caso, como a senhora ia fazer o comparativo se realmente influenciou, se outras Calma. pessoas...
É isso que eu quero que vocês me digam agora. Esta Desculpa. pesquisa, ela tá faltando alguma informação ou do jeito que tá ok? Se tá faltando alguma informação, se ela tem algum problema, me digam qual é, porque só dizer que tem problema é fácil, né? O negócio é a solução. Se Eu fossem acredito, vocês fazendo essa pesquisa, como que vocês fariam? então, eu acredito que essa dieta eu selecionaria uma quantidade, por exemplo, 50% das crianças que eu escolhi, no caso, 50 crianças, comeriam essa dieta no almoço e 50 Então, você está crianças, fazendo um grupo controle. isso, um comparativo, para ter Não, uma relação entre um e outro, para ver se teve influência ou não. não. Esse não seria o caminho. Quem consegue dar alguma outra sugestão? Bora, gente. Pensa aí, ó. O relógio está tocando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo está acabando. Isso é o tempo do TCC. É porque dá medo de responder e errar. E qual é o problema de errar se vocês estão aqui para aprender? O problema é vocês errarem sozinhos e na hora da prova refletir na nota. Não é melhor errar agora e eu dizer o caminho correto, o raciocínio correto a ser feito? Professora, mas por que estaria errado dessa maneira que eu falei? Calma, que eu vou lhe mostrar. Eu quero as sugestões para poder mostrar como seria feito. Porque assim, se as crianças, se as 100 crianças elas fossem obesas, ela obesas com 5 anos de idade, aí com 10 anos ela poderia ter perdido peso, mas isso atrasaria no crescimento delas. Mas só que no meu ver, assim, uma criança de 5 anos dando dieta a ela, essa criança não pode fazer dieta, na minha mente tá assim. Não, ela não está fazendo dieta. A palavra dieta aqui é no sentido de que vai ser um almoço específico que eu vou estar testando se aquela, vamos supor, uma proteína, alguma coisa a mais, vai influenciar no crescimento dela. Não é dieta de restrição alimentar, não. Entendeu? Entendi. E aí, a sala tá com 18 pessoas e ninguém consegue dar uma sugestão além do Jonas. E eu não vi agora quem Influenciaria essas crianças que, quando ela tivesse já na fase jovem, elas teriam uma forma de alimentação diferente. Elas se alimentariam melhor. Não. Bora, gente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Professora, essa é em cima só dessas 100 crianças, ou a gente poderia, quando passasse esses 15 anos, eu poderia pegar alguma outra criança para comparar? Não, depois desses 10 anos eu já vou ter os meus resultados. Eu quero saber. Então, bora lá. Eu vou pegar 100 crianças, tá? 100 crianças de uma única escola, todas com 5 anos de idade. Vou dar o almoço delas com uma dieta específica, tá? Que eu quero verificar se essa dieta específica ela vai influenciar no crescimento, né, na altura dessas crianças. Esse estudo vai durar 10 anos, então durante 10 anos eu estaria dando almoço dessas crianças. Chegaria lá com 15 anos, meu estudo acabaria. Como que eu posso saber se esse crescimento não foi algo natural? Porque se eu tenho uma criança de 5 anos, ela quando tiver com 15, naturalmente ela vai crescer, né? Isso é fato. Então, como que eu vou saber se aquele crescimento é natural, já é o esperado, ou foi um crescimento a mais? Ou até a menos, porque pode ser que a dieta prejudique também. Pode ser fazendo Peraí, levanta a mão para ficar uma ordem aqui, porque tem um bocado de gente falando de uma vez. Levanta a mãozinha, quer levantar primeiro, eu dou a palavra. Diga, Dênia. Professor, eu acho que é fazendo comparação, porque, tipo assim, eu acho que nesses 10 anos essas vão ser medidas. Então,
eu vou ter que estudar o que uma criança normal, sem essa dieta, cresce durante 10 anos. Peraí, enquanto a minha crescer. calma. O que é que tem que ser medida que você falou tão rápido? Tipo assim, Lembre-se que eu tenho desculpe, dificuldade de entender quem fala é porque eu rápido. falo rápido. É tipo assim, com 5 anos eu não medi as crianças, né, para ver o tamanho. Eu teria que fazer o meu estudo. Não sei. Eu disse aqui que eu medi. Eu falei que eu medi. Mas eu acho que, pelo menos meu raciocínio foi assim, que tipo assim, eu vou ter que fazer um estudo, meu estudo vai ter que, tipo assim, eu vou ter que saber o quanto uma criança cresce normal, tipo, né, um estudo em cima do levantamento do crescimento de uma criança normal, sem nenhuma dieta, e vou ter que ver a minha, o quanto ela cresceu com a dieta, e comparar as duas para saber se ela cresceu ou não, a mais ou a menos. Não? Um exemplo, eu tenho 1,61 m. Minha irmã tem 1,54 m, eu acho. Ela é mais velha do que eu. A gente teve a mesma dieta, a gente cresceu junto, a mesma família, tudinho. Eu cresci mais do que ela. Então, isso que você está falando não se encaixa porque existe um fator que eu quero que vocês... ficou claro agora, mas eu quero que vocês falem. É o que, Larissa? A questão genética. Exatamente. Então, a gente tem isso aqui atuando. A hereditariedade, fatores genéticos. Oi, Jonas, fale aí antes de eu completar aqui a explicação. Eu ia falar justamente também, justamente a parte genética e a parte também de, como é que eu posso falar, de auxílio. Por exemplo, uma pessoa que pratica vôlei, basquete, que ajuda no crescimento, Exercício natação, físico, atividade isso, física. Tá. isso, atividade física mudaria também, entraria em correlação também a isso. Tá. Ó, aproveitando essa fala final de Jonas, tenham muito cuidado quando vocês usam o termo correlação, tá? Nesse caso, poderia ser utilizado uma correlação, inclusive uma correlação de Pearson, poderia ser utilizada. Mas o que é isso? Correlação é um termo estatístico onde você vai verificar se realmente existe relação entre duas coisas e se é positivo, negativo ou não influencia. Então, quando vocês estiverem utilizando o termo correlação, tenham cuidado, porque significa que você vai usar um teste estatístico para provar aquilo, certo? Então, no trabalho de vocês, se vocês colocarem esse termo, cuidado, porque significa que você vai ter que provar. É algo mais, assim, vamos dizer assim, mais científico, algo realmente preciso. Então, vamos lá explicar aqui essa questão da hereditariedade e fatores genéticos. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma tia que ela é bem baixinha, ela é bem menor do que eu, só que o marido dela também é baixinho. Eu acho que se ele for da minha altura, mais ou menos, se for um pouquinho mais alto, eu acho que não deve nem chegar a 1,70. O filho deles, se brincar, tem 1,80 e pouco, 1,90. Então, só dizer, porque os pais são pequenos, os filhos vão ser pequenos, não. Existe hoje, né, já há algum tempo, na verdade, formas de se calcular uma estimativa de quanto que aquela criança irá crescer. Inclusive, a minha tia fez isso com o filho dela, né, com o meu primo, e ela ficou espantada quando viu que ele ia ficar tão alto. Então, a gente precisa ter informações como essa, né? Então, através das informações da altura dos pais, da altura de alguns ossos que são calculados, se estima-se quanto que essa criança vai chegar, né, a ficar de altura. 15 anos é a idade que geralmente, né, você atingir a sua altura máxima. Então, por isso que eu coloquei aqui como 15 anos. Então, a gente precisa ter essa informação. E, se não me engano, foi a Dênia que falou, por isso que não pode ser utilizado comparar pessoas diferentes, porque cada pessoa vai ter, né, uma característica individual que vai permitir que ela cresça mais ou menos. Outra questão que pode influenciar. Lembra que eu disse que eles estudavam numa única escola?
Prestaram atenção nisso? Então, eu só falei essa informação, mas existe algo que vai influenciar. O nome disso é classe social. Ou seja, se eu tenho condições, eu além do almoço, né, que eu vou ter na escola, eu vou ter todas as outras refeições. Mas vocês sabem que isso não é a realidade, né, do nosso país, de todos. Inclusive, tem pessoas que a única refeição no dia que ela tem é a refeição que é administrada, né, que é cedida ali pela escola. Então, se eu tenho aquela criança ali que só vai se alimentar naquele período que ela está na escola, que no caso seria só o almoço, então, lógico que ela não vai ter, né, um desenvolvimento tão correto quanto aqueles que tiveram pelo menos as 3 refeições diárias. Então, para contornar isso, o que é que eu faço? Eu deixo a escola integral. Então, aquelas crianças, elas vão passar o dia todo na escola. Dessa forma, eu vou disponibilizar para essas crianças todas as refeições, só que na do almoço eu preparo, né, a dieta especial para ver se vai ter influência no crescimento. E graças a essa escola, ela ser, né, de forma integral, eu vou colocar outra coisa que influencia no crescimento e desenvolvimento das crianças, que são atividades físicas, prática de esportes. Então, mais uma vez, a classe social vai estar influenciando aqui. Se, né, não fosse disponibilizado pela escola, quem tem mais poder aquisitivo pode matricular seu filho numa escolinha, né, que vai ter todo o acompanhamento dos professores, com o posicionamento correto de fazer os movimentos, né, daquela atividade física, e as chances de lesão, as chances de complicações são menores. Em contrapartida, quem não tem condições de fazer isso vai ficar brincando na rua, né, não vai ter acompanhamento de nada. Então, deixando todos na escola, né, de tempo integral, um período eles estudam, no outro praticam atividade física, tendo o acompanhamento todo correto, então eu minimizo essas diferenças que estariam ocorrendo devido à atividade física, tá? Deu para entender até aí? Deu. Nesse caso aí, professora, a senhora estaria diminuindo as variantes As que variações ao acaso, poderiam. que a gente vai Tá, ver mais na frente, na aula de hoje, que a gente chama de confound factors, ou seja, fatores de confusão. Vocês estão observando que se a gente não faz esse cálculo, por exemplo, de saber a estimativa do crescimento da criança, quando ela chegar lá com 15 anos, ela cresceu. Isso vai ser um fato. Mas como é que eu vou saber se ela cresceu por causa da alimentação ou por causa que era naturalmente, né, aquela altura que ela ia chegar? Certo? Então, quando eu não controlo, na verdade, não é nem controlar, quando eu não identifico as variações que pode acontecer e eu tento minimizá-las, né? Trazendo aqui, como eu coloquei, a hereditariedade, a questão classe social, colocar a escola em tempo integral, a alimentação, pelo menos as 3 principais refeições do dia, a atividade física. Olha o tanto de coisa que eu teria que observar antes de começar esse estudo, que aqui no início eu não vi. Eu ia terminar meu estudo e ia ser 10 anos de dinheiro e tempo jogado fora. Certo? Ok? Podemos passar adiante? Podemos. Vamos lá. Eu vou botar aqui minha telinha de novo para vocês. Aqui. Então, como contornar a variação ao acaso, a gente falou ali, né, dos pontos que precisariam ser coletados para que o estudo realmente funcionasse. Então, lembrem-se, um bom desenho experimental, ou seja, uma boa metodologia,
minimiza as variações ao acaso, de forma que a variação que você está querendo testar, que nesse exemplo foi a influência da alimentação, né, da dieta, possa mais facilmente ser detectada. A gente vai ver outros exemplos aqui na aula de hoje que vão ajudar vocês a raciocinar mais sobre isso. A estatística é uma ferramenta para relacionar as características de um conjunto de dados limitados, ou seja, uma amostra, com as características do universo ou população da qual a amostra foi tirada. Traduzindo, vamos supor que eu tenha aqui, isso aqui fosse minha população total. Só que, dependendo do estudo que eu for fazer, eu não preciso coletar 100%, não. Basta uma parte daquilo, tá? E a estatística vai justamente me ajudar a direcionar quantas pessoas serão necessárias para fazer parte do meu estudo. Na semana retrasada, eu tinha desenhado para vocês, né, um gráficozinho. Vou até repetir ele aqui para que vocês possam ver. Deixa eu só deixar bem grossinho aqui. Deixa eu só desenhar. A estatística, ela vai ajudar vocês a definir um ponto a qual vocês vão saber se chegou vamos dizer assim, na quantidade correta, certo? Isso vai ajudar ao direcionamento da pesquisa. Observem aqui, tá? Onde eu vou mostrando aqui para vocês. Então, aonde tem a setinha, o que é que significa isso aqui que eu vou mostrar para vocês? Então, eu tenho aqui um gráficozinho, tá? Aonde a gente... Foi mal, desculpa aí. A gente tem o seguinte aqui, ó. Estão conseguindo enxergar meu gráfico lindo? Observe. Não tá vendo? Ah, é porque eu estou projetando aqui para vocês, né? Agora vai sair. Agora, estão conseguindo ver? Então, o que é que eu tenho? Aqui, tá? Seria a quantidade de pessoas que eu estaria necessitando para fazer minha coleta de dados. Vai chegar um momento que essa setinha, né, essa curva aqui, a gente chama, vai normalizar. Ó, ficou reta. Então, isso significa que, onde está aqui minha setinha, independente de quanto mais eu coletar depois daqui, não vai fazer diferença. Ou seja, vamos supor que eu estava, como a gente tem aqui nessa imagem, eu tinha, né, a minha quantidade X de pessoas fazendo parte lá da minha população, né, os 100%. E aí eu começo a ir pegando pessoas. Então, pego 5, pego 10, pego 50, pego 100 e minha curvinha subindo, subindo, subindo. Vai chegar uma hora que essa minha curvinha ela vai diminuir a curva e vai estagnar. Significa que, vamos supor que fez isso com 200 pessoas. Então, independente de eu pegar 200, 300, 500, 1.100, 2 milhões, sempre vai me dar o mesmo resultado.
Então, a estatística vai estar ajudando vocês ali a não ter que estar coletando dados desnecessariamente, porque a partir daquele ponto, tudo que você coletar mais sempre vai dar o mesmo resultado, sempre vai dar a mesma média. Então, não vai fazer diferença você estar coletando mais. Então, você poupa seu tempo, tá? Vamos ver aqui mais para frente, tem um exemplo que vai ficar melhor para ilustrar isso para vocês, tá bom? Então, confundo factors ou fatores de confusão, que eu citei, né, naquele exemplo que os fatores genéticos, tal, se não foram coletados, né, iriam ser fatores que iriam estar confundindo ali a análise dos resultados do seu trabalho e até a própria conclusão, se você não observou. Mas uma banca mais atenta vai observar, e se você não prestou atenção, a banca vai prestar e, consequentemente, isso vai afetar na sua nota e até, às vezes, na sua aprovação. Então, se você quiser conhecer como é que a variável A, aqui, ó, a variável A, afeta a variável B, só que a variável C também afeta B. Dizemos que C é o fator de confusão. Como assim? Eu estou fazendo a minha pesquisa para saber como que A afeta em B. Só que eu não percebi que existia um outro fator que também afeta B. Aí você só coletou A e chegou até o resultado B. Quando você vai chegar na banca, a banca vai dizer, ei, ó, isso aqui não foi influenciado só por A, não. Existia outra coisa aqui que você não prestou atenção, não coletou e influenciou também. Então, sua pesquisa está toda errada. Seria o exemplo do que a gente falou, né? Questão de classe social, questão de deixar a escola integral para poder ter as refeições, exercícios físicos, hereditariedade, entre outras coisas, né, que poderiam estar sendo aqui fatores de confusão caso você não prestasse atenção. Exemplo, você quer saber se em duas comunidades com níveis diferentes em nutrientes diferem no teor de açúcar no sangue. Você mede de manhã uma população e viaja para a segunda comunidade, onde chega à tarde e verifica o teor de sangue dessa outra população. Quais outros fatores podem afetar os valores de açúcar no sangue medidos? Vamos lá, vamos traduzir essa pesquisa. A gente está aqui em João Pessoa. Eu vou fazer o meu trabalho, vou para determinado local bem cedinho, 7 horas da manhã, chego lá, começo a coletar a glicemia das pessoas. Deu 8 horas, eu acabo, viajo para Patos, 5 horas de viagem, né? Chego lá, falta de 1 a 1 e pouquinho, quase 2 horas, almoço e vou coletar a glicemia das pessoas por volta ali das 2 da tarde. Conclusão do meu estudo: a população patoense está toda diabética. Qual é o problema dessa pesquisa e a solução da mesma? O horário da coleta, professor. O horário da coleta. O horário em que sentido? E uma coleta foi em João Pessoa, feita- teoricamente, está Peraí, em um de jejum. cada vez, um de cada vez. Em João Pessoa, teoricamente, a população está em jejum. E em Patos, a pessoa se alimentou o dia todo. Quem mais? Mais alguém? Não? Tá bom, então vamos lá. Em João Pessoa, 7 horas da manhã é um horário bom ali, né? Para o dia a dia, a dinâmica que a gente tem aqui na, entre aspas, cidade grande. E aí, quando você viaja para Patos, até as pessoas fazerem a coleta, elas já tomaram café, já trabalharam, já almoçaram, já se estressaram, né? Que são fatores que podem estar influenciando na glicemia.
Então, quando eu coletei à tarde, né, as chances de estar dando errado o resultado são imensas. Então, como que eu poderia fazer essa minha pesquisa? Vamos lá, vocês estão lentos hoje. Fazer coleta no mesmo horário e na mesma idade e classe social das pessoas. Não. Por quê? Vamos lá. Mesmo horário, a gente está com cidades diferentes, com dinâmicas diferentes. Como assim? A questão da faixa etária eu nem vou entrar em questão, porque isso é irrelevante. A idade precisa ser coletada, sim, né? Cada pessoa, mas pela faixa etária eu sei se uma pessoa está ou não diabética pela faixa etária dela. Mas não é esse o caso. Então, vamos lá. Porque não pode ser o mesmo horário. Aqui em João Pessoa, nós temos, né, muitas pessoas que vão estar trabalhando até tarde, até 10 horas da noite. Então, daqui que essas pessoas cheguem em casa, vão se organizar, jantar, tal, fica ali próximo a 11 horas da noite, vamos supor, dela ter se alimentado. Então, para eu coletar de 7 horas da manhã, beleza, deu ali em torno de 8 horas de jejum, que é, né, um indicado para alguns tipos de exame. Já para o pessoal de Patos, né, a gente está falando de uma cidade do interior, que boa parte da população ainda tem um ritmo, né, de vida, de acordar muito cedo e também dormir mais cedo. Então, essas pessoas provavelmente vão estar jantando ali por volta de 6, 7 horas da noite. Se eu coletar no mesmo horário, ou seja, 7 horas da manhã, esse pessoal de Patos passou 12, 13 horas de jejum. Então, minha conclusão foi o que, ao invés deles estarem diabéticos, que eles estão hipoglicêmicos. Conclusão errada também. Então, eu preciso criar o que a gente chama de réplicas, tá? Tudo que eu fizer em um local, eu vou ter que fazer no outro. Então, existem duas opções de fazer esse estudo. Ou eu faço duas equipes, e aí cada uma em uma cidade, ou então, né, faço numa cidade, viajo, e no outro dia faço na outra cidade, certo? Uma das coisas que eu poderia fazer é chegar com antecedência, vamos supor, um dia anterior em cada um dos locais, avisar, né, informar as pessoas que quisessem fazer parte do meu estudo, orientaria que, e aí dependendo da região, se fosse João Pessoa, se fosse Patos, se fosse Lucena, se fosse Guarabira, seja lá qual fosse a cidade, eu iria orientar que essas pessoas, elas deveriam ficar com 8 horas de jejum. E aí, independente de onde fosse feita a coleta, todo mundo estava seguindo o mesmo padrão, que é o que a gente chama de réplicas. Ok? Dúvidas? Não? Então, eu vou seguir adiante. Então, esses efeitos dificultam a nossa interpretação dos resultados. No caso, o fator de confusão nesse estudo foi o horário da coleta de dados. Então, condições controladas e bom desenho experimental ajudam nesses casos. No momento que você, né, vai trabalhar ali para desenvolver uma boa metodologia, você vai avaliar esses pontos para que não cometa, não fique sem observar fatores que estariam influenciando o seu trabalho e que fariam uma diferença gigantesca na sua pesquisa. E aí a gente chega na replicação, que eu estava explicando agora com esse estudo. Então, a replicação implica fazer o mesmo número de medições em sujeitos diferentes. Podem ser chamados de réplicas ou unidades experimentais. E aí, por que fazer réplicas? Porque existe variação, né? Se fosse tudo igual, não precisava fazer uma pesquisa aqui, em Patos, em Guarabira, em Lucena, em Campina Grande, seja lá onde fosse. Então, graças à variação, a gente precisa fazer as réplicas para que possa se comparar os locais. Se eu uso uma técnica aqui em João Pessoa e eu uso uma outra técnica em Patos e uma outra técnica em Campina Grande, então como é que eu vou comparar os resultados? Eu não posso. Só posso comparar aquilo que é semelhante.
Não, no caso da metodologia, né, que eu estou falando. Então, vamos supor que você vai fazer um estudo. E nesse estudo, você quer saber se homens e mulheres diferem na altura. E aí, o que é que vocês acham? Hein? Se eu acho que diferem ou se eu Ou não acho que diferem? tem que ser. Diferem. Certo. Vamos lá. Essa pessoa, primeiro erro dela, e aí relembrando para vocês, essa pergunta, ela gera uma resposta sim ou não. Os homens e mulheres diferem na altura? Sim. Ou então, não. Então, errado. Não façam isso no trabalho de vocês. Semana que vem a prova, se alguém responder uma pergunta, fizer, né, uma pergunta norteadora que gere uma resposta sim ou não, já vai perder ponto. Certo? Isso, Larissa. Prova é semana que vem. Lembrem-se disso. Oi, Gabriela. Professora, é sobre os TED. A senhora vai querer para quando as perguntas? Eu vou estar enviando semana que vem o link para que vocês preencham o TED. No caso, a senhora já vai mandar as perguntas, a gente só vai, no caso, escrever as respostas, né? Assim? No caso, vocês já devem estar fazendo, né? E na aula não, de hoje, mas eu digo assim, é no só caso... para preencher. Só para preencher. Tá. Entendi, sim. Tá? Porque fica mais não precisa a gente formular em Word e mandar, não. A senhora já vai mandar para a gente. Isso, eu vou mandar entendi. um link para vocês digitarem lá no... Pode ser pelo celular, tablet, computador, não importa. Igual a prova do semestre passado que a senhora fez. Isso, exatamente. Tá certo. Entendi. Por quê? Porque muitas vezes, eu acho que até na turma de vocês também acontece, de às vezes eu não receber o e-mail, aí ficar atrás de vocês, aí perde tempo, isso aqui. Pronto, evita isso, tá lá. Se você respondeu, vai estar lá. Se não respondeu também, não tem o que fazer, é porque você não fez mesmo. Certo? E aí vai perder os 2 pontos. Enfim, então nesse estudo aqui, né, homens e mulheres diferem na altura. Para essa pessoa que está fazendo essa pesquisa aqui, vai testar que homens e mulheres não diferem na altura. E aí eu pego um casal e determino a altura de ambos. Qual é o problema dessa pesquisa? E aí? A variação. Ou não tem problema? É o que, Jonas, que você falou? A variação que ela não colocou Qual? aí. Qual? Por exemplo, hormônios que são diferenciados, a classe não social. Não tem que algo muito complexo. Aqui ela é bem mais simples. Eu quero saber se homens e mulheres diferem na altura. Ponto, só isso. Eu peguei um casal. E aí? Então, aí entra a genética do casal, assim, que são de familiares diferentes, Você teoricamente. Tá pensando... Não, aquela pessoa já é adulta, ela já tem a estatura dela. Não está em desenvolvimento. Ela já tem a altura, pronto, acabou-se. Vamos supor que eu peguei quando eu falo casal, tô falando aqui um homem e uma mulher, tá? Não necessariamente eles têm um relacionamento. Vamos supor que eu peguei um homem e uma mulher que eles têm a mesma altura. Eu não disse que eu peguei um casal? Então, eu peguei os dois com a mesma altura. Pronto, minha hipótese foi aceita. A conclusão do meu trabalho, homens e mulheres não diferem na altura. E aí? Então, no caso, teve uma falta de mais amostras. O problema aí é o número de indivíduos que fizeram parte do meu estudo. No caso, a amostra, ou o que a gente chama, vocês podem já estar lendo em alguns artigos que vocês estão tendo acesso, que muitas vezes chama de N, a letra N de nariz, tá? O N da pesquisa X foi 400 pessoas. Então, quando falo N, é a amostra, tá? Então, vamos... No caso aqui, coincidentemente, eles tinham a mesma altura. E aí a pessoa pegou e definiu como sendo a conclusão dela. Completamente errado, né? Por quê?
Porque homens e mulheres diferem na altura, mulheres entre mulheres diferem na altura, homens entre homens diferem na altura, irmãos dos mesmos pais diferem na altura, né? Então, isso é o quê? Variações ao acaso que acontecem naturalmente. Então, o problema aqui foi eu pegar, né, um N muito pequeno para definir a minha amostra e chegar a uma conclusão em cima daquilo. Por isso que é necessário a gente ter muito cuidado quando a gente avalia resultados de alguma pesquisa e toma aquilo como verdade absoluta. Tá? Um exemplo, né, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas agora devido ao Covid, né, a pandemia, e aí alguns eles pegam um N bem pequenininho. A gente está numa pandemia, o mundo todo, né, lutando contra esse vírus. Aí você pega um N de 40 pessoas. Não é nada, né, para você fazer um estudo, para dizer que aquilo realmente é algo certo, vamos dizer assim. Né? Então, é necessário a gente ter análise crítica, né, quando a gente está lendo algum artigo, justamente para não ser influenciado por questões de resultado aos quais bastava uma leitura mais atenta para fazer uma interpretação correta, certo? Então, vamos lá. No lugar... Oi, Yukimi. Professora, Oi. a senhora falou sobre a questão N da pesquisa. Eita, tua voz está bem baixinho. A senhora colocou o Covid, que está em expansão mundial, mas se a gente restringir a nossa pesquisa a uma cidade, então o número, o N, no caso, diminui. Diminui. No isso caso, que eu vou falar, se por for uma exemplo, daqui a cidade pouco. pequena, for uma cidade pequena, aí o N com certeza vai diminuir. Não é Sim, isso? sim. Agora, por exemplo, pegar uma questão de uma medicação, como está sendo feito, né, agora nessa questão da Covid. Uma medicação, ela vão ter vários fatores que vão influenciar, inclusive individuais. Então, eu pegar um número muito pequeno, muito restrito ali, aquilo pode ter sido, vamos dizer assim, sorte, né? E não que necessariamente a medicação faz efeito. Um exemplo, tem pessoas que pegaram o Covid e não tiveram grandes manifestações, né? Apresentaram sintomas leves. Teve gente que teve Covid e não tomou determinadas medicações e passou tranquilo. Tem gente que teve uma Covid leve, tomou a medicação e passou tranquilo. Ou seja, a reação do corpo daquele indivíduo realmente foi a medicação que ajudou ou foi porque ele de fato já ia se curar naturalmente? É por isso que precisa de um N maior. Inclusive, saiu uma pesquisa nova dizendo que quem fez tratamento precoce com ivermectina teve 88% mais chances de ter complicações do que aquelas pessoas que não tomaram. Oi, Thaisa, pode falar. Thaisa, levantou a mão. Desculpe, professor, acho que eu bati sem querer. Ah, tá bom. Desculpe, viu? Ah, sem problema. Então, vamos lá. Como que a gente poderia fazer esse estudo? Vamos supor que eu quero fazer um trabalho onde eu quero avaliar a altura dos alunos de enfermagem da Santa Emília de Rodar. Eu não sei quantos alunos tem na faculdade, tá, gente? Eu vou só chutar aqui. Vamos, para ficar um número mais fácil, vamos supor que lá na faculdade a gente tem 1.000 alunos. Desses 1.000, vamos supor que, como a enfermagem é o carro-chefe, né, da faculdade, vamos supor que 500 são alunos de enfermagem, porque tem as turmas da manhã, né, e as turmas da noite. Então, se o meu N, meu total, quer dizer, se meu total são 500 pessoas, então quantas pessoas eu precisaria coletar de dados, né, no caso medir a altura, para definir que seria um número suficiente. Aí a gente faz isso aqui que eu mostrei para vocês. Coloca
na estatística, para a estatística chegar, ó, o gráficozinho aí para vocês, ó, chegar e mostrar que aquilo é ou não suficiente. Vamos Tá supor que aparecendo gráfico não, professora. é o mesmo gráfico que eu mostrei antes, gente. Aquele que eu desenhei aqui, tablet. Tá. É porque na gravação vai ficar aparecendo aqui o pequenininho, aí vai aparecer o tablet, quem estiver assistindo depois. Sim, agora eu perdi meu raciocínio. Sim, o que é que vai acontecer? Vamos supor que para aquelas 500 pessoas, a estatística me mostre que eu pegando 20 pessoas sexo masculino e 20 do feminino seja suficiente, tá? Independente de eu pegar 100, 200, 300, a média ia ser a mesma. Só que agora, então, 40, né? 20 de cada. Então, 40 pessoas para um total de 500. Só que agora eu não quero mais só os alunos de enfermagem. Eu quero verificar para os alunos da faculdade, de todos os cursos, que são os 1000, né, que eu coloquei como exemplo, qual seria a altura, a média de altura, considerando todos os alunos. Na verdade, considerando todos os cursos. Eu utilizaria os mesmos 40? Professora, eu imagino assim, que para um dado estatístico ficar mais fidedigno, isso no meu pensamento, seria 50% mais um. Não, isso depende da pesquisa, não necessariamente. Vai ter pesquisa que você vai precisar coletar 99%. Vai ter outros que com 10 já vai ser suficiente. Certo? Por isso que eu digo, tudo vai depender da sua pesquisa. Ok? Eu entendi, mas não entendi não vou mentir. Dependendo da pesquisa que você for desenvolver, a estatística vai definir aquele número, se vai ser 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 90%, entendeu? Não, até eu entendi. Mas eu não entendi, no caso, pensando no resultado. Por exemplo, uma pesquisa de 1000 alunos, como a senhora colocou, eu vou fazer a verificação de 10 alunos. Qual tipo de pesquisa, por exemplo, isso aí, esse dado estatístico iria valer? Se eu coloquei na estatística, é porque eu não lembro agora qual é o programa, o teste, certo? Que faz. A gente chama de teste estatístico quando você utiliza, né, algum método para fazer essa análise. Então, na área de saúde existe um programa chamado SPSS e tem vários testes que esse programa ele permite fazer. Um exemplo, na minha área de biologia, a gente utilizava, no meu mestrado, eu utilizava o Primer Permanova. É um outro programa estatístico que vai fazer todos esses cálculos. Então, dependendo do estudo, ele vai calcular e vai dizer, dependendo da variável que você for estar utilizando, ele vai lhe dizer se a X, Y, Z são suficientes. Se vai ser suficiente 10, 50 ou 90% da população. Entendeu? Quando eu falo população, não necessariamente pessoas, tá, gente? População seria o total, vamos dizer assim, daquele que estuda. Pode ser animais, pessoas, tanto faz. Então, no caso, se eu estava com 40 pessoas para 500 alunos. Agora eu estou com 1000 alunos. Vamos supor que 60 pessoas agora fosse suficiente. Só que agora eu não quero mais só alunos da Santa Emília, eu quero verificar a média de altura, né? Se vai ter influência ali na média de altura entre homens e mulheres, para o bairro da Torre. Eu vou pegar as mesmas 60 pessoas? Não, porque a quantidade de pessoas são maiores. É bem maior. O bairro com certeza tem muito mais do que 1000 pessoas. Então vamos supor que eu pegue agora 200 pessoas. Se eu quero saber para João Pessoa,
Eita, o bicho agora pegou. E agora? O que é que vocês me dizem? Bem maior também. Mas o que é que a gente pode estar utilizando como estratégia agora? Porque agora realmente é muito maior, né, do que simplesmente a restrição de um bairro. Então eu posso, e aí a estatística vai estar ajudando também, a leitura, entre outras coisas, vai estar ajudando a definir, eu vou utilizar agora 5 bairros de João Pessoa. Então, ao invés de eu pegar 100% dos bairros, eu vou pegar 5 bairros. Em cada bairro, e aí eu vou fazer isso de forma aleatória, eu faço um sorteio para evitar que seja tendenciosa a pesquisa. Então, eu faço um sorteio dos 5 bairros e nesses 5 bairros, em cada um, eu pego 200 pessoas. Certo? Oi, Thaisa. Ô, professora, quando é assim, a gente também não pode filtrar por faixa etária? Pode, isso deve ser um fator a ser colocado também, mas aqui eu estou considerando só a questão de altura para ficar mais simples, tá? Só para falar na questão de réplicas. Esse aqui seria um estudo mais simples, só para exemplificar. Então, se eu defini para João Pessoa, só que agora eu quero para Paraíba. E aí? Posso fazer o seguinte, eu posso Professora, pegar... Oi. eu não lembro o nome que se dá ao tipo de pesquisa, mas se fala, tem uma pesquisa que faz assim, tanto para cada 1 milhão de habitantes, ou para cada 1.000 habitantes. Eles estipulam uma quantidade máxima. Sim, uma incidência, alguma coisa do tipo, assim. Isso, para elevar uma média. É como se fosse uma coisa ergométrica, para fazer o tamanho de uma cadeira. Ele estipula uma quantidade máxima de pessoas e uma mínima para ter uma média geral e fazer um tamanho que se enquadre tanto no mais alto quanto no mais baixo. Isso. Não, esse estudo que a gente está fazendo poderia servir para isso também. Então, no estado, eu poderia fazer o quê? Sortear 5 cidades. Em cada cidade, sortear 5 bairros. Em cada bairro, pegar 200 pessoas. A nível Brasil, poderia estar fazendo do mesmo jeito. Pegava os estados, em cada estado pegava 5 cidades, 5 bairros e assim por diante. A nível mundial, da mesma forma. Tá? Então, eu preciso 100%? Dependendo do estudo, não. Tá? E no caso, tudo que eu fiz, vamos para nível Brasil, tudo que eu fiz em uma cidade, num bairro, no caso, num bairro que foi a menor unidade que a gente utilizou, então tudo que eu fizer aqui no bairro da Torre, eu vou fazer no bairro de Manaíra, eu vou fazer no bairro, sei lá, Mandacaru, eu vou fazer em Campina Grande, eu vou fazer na cidade de São Paulo, eu vou fazer em Fortaleza e assim por diante. Certo? Então, isso são réplicas. Quando tudo que eu fizer num local, eu também vou fazer no outro, certo? Então, neste estudo, né, em vez de eu utilizasse 10 ou 20 ou 30, a gente já viu, né, que dependendo do total, vai ter um número necessário para se fazer a coleta. Então, trabalhar com réplicas é uma forma de gerir a variação interindividual. Como eu falei, cada pessoa tem sua altura, naturalmente vai ter divergência, né? Quanto maior o número de réplicas, maior a nossa confiança, que a diferença não é devida ao acaso. Que foi no caso de eu pegando apenas um casal. Um casal é porque aleatoriamente, né? Ali por acaso você pegou as pessoas com a mesma altura, então elas não divergiam. Então, lembre-se que a estatística é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta de dados, justamente para que você possa ter um estudo bem definido. Se você não prestou atenção na forma que você iria avaliar estatisticamente, pode ser que os dados que você coletou não sirvam para nada. E aí a gente chega num outro ponto que é importante, que é a randomização. Vocês já ouviram falar disso? Não? Já só não me lembro o que quer dizer, mas já. Tá.
Então, provavelmente vocês já ouviram falar assim, vocês só não estão associando ao que exatamente é. Principalmente para quem já jogou videogame na vida, jogos de luta, principalmente, né? Então, o que é que acontece? Se você tá lá num jogo, você tá sozinho, você quer lutar contra alguém, né? Você vai escolher o seu personagem e você pode escolher quem você vai lutar contra. Ou você pode deixar de forma aleatória, tá escrito lá random, tá? E aí seria justamente o computador escolhendo quem vai lutar contra você, forma aleatória. Então a randomização é uma forma aleatória de coletar os dados. Lembra que eu falei agora há pouco que eu ia fazer um sorteio para definir quais os bairros e quais as cidades que eu ia coletar? Então, isso é uma forma randomizada, uma forma aleatória de definir como que eu vou coletar meus dados. Neste exemplo aqui, né, quem que vai ganhar as eleições para governador? Pelé ou Jô Soares? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma população muito inculta politicamente falando, né? Onde a gente vê um exemplo bem simples quando muitas pessoas falam que política não se discute, né? Fala política, religião e futebol. Se discute sim, tá? Então, política se discute porque é o nosso futuro e os nossos direitos. Nós vivemos em sociedade e escolhemos um representante para nos garantir, né, que nossos direitos e deveres sejam preservados. Só que muitas vezes não é isso que acontece, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos um histórico péssimo de nossos governantes serem corruptos, né? E o pior de tudo é quem fica aplaudindo. Religião não se discute e se respeita, né? E futebol torce para quem gosta, torce aí para qualquer time de acordo com a necessidade de ser sofredor ou não. Tô brincando. Mas aqui no caso, vamos supor que a gente tivesse duas opções para ser governador da Paraíba, Pelé e Jô Soares. Aí, como eu disse, a nossa cultura, né, é muito de não compreender, de fato, as necessidades de que uma pessoa deve ter de conhecimento para ocupar os cargos. É um exemplo, né, o que a gente tem agora no governo federal, que sempre disse por A mais B que não entendia de nada, e alguns brasileiros, né, bastante por sinal, resolveram apostar numa pessoa que claramente não entendia, e a gente está vivendo no pior momento do mundo agora, na nossa geração, que é uma pandemia com uma pessoa totalmente desqualificada à frente. Aí a gente tem o exemplo de Pelé, que já fez muita coisa pelo futebol, mas, como já dizem aí várias pessoas, né? Pelé calado é um poeta, ele entende muito de futebol, mas do restante, né? Não, é melhor não comentar. Já Jô Soares é uma pessoa culta, uma pessoa que entende de política, de cultura, de educação, de saúde, entende de muita coisa. Então, se a gente pode escolher, lógico que isso não necessariamente porque a pessoa ela entende muito das coisas, que ela não vai ser corrupta. Isso tem nada a ver. Eu estou falando que as Eu ia falar chances isso agora, professora. Não, então, as chances de uma pessoa que tem mais conhecimento, ela conseguir gerir melhor uma coisa, é infinitamente maior do que uma que não sabe de nada. Isso aí não tem o que discutir. Se ela é honesta ou não, aí é outra coisa. E, por sinal, a que está no governo já é mais provado também que não é honesto, né? Isso bem antes das eleições. Mas voltando aqui para o nosso exemplo. Eu estava lendo um livro que é chamado O Pai da Bolsa. E ele fala muito que muita gente entende muito de estudo, livros, literaturas, e não saem do canto. Existe muita gente que não tem o mesmo conhecimento, porém tem o conhecimento da vida, e daí estão em grandes patamares. A gente via muito isso aí em empresas de antigamente, que pessoas analfabetas erguiam altos patrimônios. E hoje pessoas que se acham tão cultas não chegam nem à metade. Levando em consideração a isso de presidência, eu falo de o presidente que eu considero mais culto que antes da teve chama-se Fernando Henrique Cardoso, que ocupa até uma cadeira na Sociedade Brasileira de Letras. E nem por isso ele foi o melhor presidente. E nem por exatamente, nem por isso foi o melhor presidente.
Sim, isso é fato, né? À toa que eu deixei bem claro aqui. Não é porque uma pessoa ela detém conhecimento que ela vai ser honesta. Não, mas as chances, por exemplo, eu como uma pessoa formada, né? Eu sou bióloga. Eu provavelmente eu vou ter muito mais conhecimento de ecologia, de relações, né, interespecíficas, de zoologia, de botânica, de tudo, vamos dizer assim, relacionado à biologia, do que uma pessoa que fez um cursinho e resolveu fazer uma prova. É ou não é? Às vezes você ser aprovado numa prova não significa que você é o melhor para aquele cargo. Até porque a gente já viu pessoas que mal não sabiam nem ler, por ser questões de marcar, ela chutou tudo e passou. Né? Estou citando esse exemplo porque, por exemplo, aqui no Brasil, uma das questões que sempre foi esquecida é a questão ambiental, né? Nunca teve um presidente que realmente se preocupasse com o meio ambiente. E um exemplo disso é que os cargos que são ocupados, na verdade, quando tem concurso para a área ambiental, no caso IBAMA, qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ser um biólogo, um engenheiro florestal, um ecólogo, ou seja, um oceanógrafo. Pessoas que trabalham diretamente, que tiveram uma formação durante 4 anos para fazer aquilo, você não precisa. Basta estudar ali uma apostila, um livro ali só para passar na prova e pronto. Só que na hora da prática, com certeza vai existir uma diferença imensa entre o conhecimento de uma pessoa que teve uma formação naquela área. É ou não é? Mesma coisa para escolher um presidente. Né? A gente pode ter pessoas que detêm muito conhecimento, sabe muito de economia, sabe discutir sobre relações exteriores, sabe falar sobre saúde, verificar a importância do SUS, entre inúmeras outras coisas. E uma pessoa que disse que não sabia de nada. Então, você vai apostar suas fichas em quem? A lógica deveria ser, né, em pessoas pensantes mais equilibradas, deveria ser apostar naquela que sabe alguma coisa. Mas, por questões de fake news, por questões de termos uma população muito influenciável, por termos uma população manipulável, e que acha, né, acredita em questão de Salvador, porque ele fala em Deus, então ele é o Messias, né? Ele é o mito, não sei o quê. Pronto, aí o mito afundando o país, né? Mas voltando aqui para o estudo, que a gente tem pouco tempo. Então, pega a lista telefônica da Paraíba e telefono para o primeiro número de cada página pá. Eu defini isso como critério aleatório, pronto. Eu sei quem vai ser aquela pessoa, se vai ser homem, se vai ser mulher, não sei, tá? Só que neste estudo aqui, uma pesquisa randomizada não seria interessante. Por quê? Vamos lá, vamos supor que essa lista telefônica que eu peguei, ela fosse de Campina Grande, tá? Os eleitores de Campinas são representativos do estado? Não. Campina Grande não representa 51% do colégio eleitoral daqui de João Pessoa, ou daqui da Paraíba. Nem João Pessoa corresponde a 51%, né? Quanto mais Campina Grande, que é menor. Então, só isso já seria importante a levar em consideração. Até porque, geralmente, aqui, quem ganharia em Campina Grande para governador não seria o mesmo que ganharia em João Pessoa, né? Sempre tem esse conflito. Principalmente se os Cunha Lima tiver no meio, aí é que os campinenses ficam tudo doido para botar eles no poder. Mesmo também já tendo sido comprovado, perdeu o cargo, já foi punido, não sei o que não, mas estão sempre com o rabinho preso, né? Querem viver na mamata e continuam colocando ali pessoas que já provadamente são corruptas. Quem tem telefone tem as mesmas preferências daqueles que não têm? A gente vive num estado pobre, a gente pode dizer que dentro do país todo, né, nós não somos um exemplo dos estados mais ricos que temos. Se bem que agora, né, do jeito que o Brasil está afundando, não vai ter nenhum mais. E aí, no estado que a gente vive, tem gente que mal tem energia elétrica, né? Quanto mais dizer que todo mundo, né, tem um telefone em casa. Quem está em casa vota da mesma maneira de quem está a trabalhar fora de casa?
Então, se eu trabalho em casa, eu não estou vendo caos urbano, o trânsito louco, falta de segurança. Eu não estou vendo inúmeros fatores que só quem vivencia aquilo está vendo. Né? O transporte urbano é totalmente, né, também despreparado, desqualificado ali, desestruturado. Então, quem trabalha em casa não está vendo isso. E isso influencia também, né, na sua pesquisa, podendo fazer com que ela seja tendenciosa, certo? Então, a gente, nesse caso, não poderia usar a randomização. Outro exemplo, contagem de parasita no sangue de uma ave que transmite doença ao ser humano. Eu pego, coleto lá 5, vamos supor, deixa eu ver, 100 ml, tá? 100 ml de sangue. E aí eu quero... E aí eu quero fazer com que... eu quero contar, certo? Esses parasitas para verificar quanto, né? Qual o risco ali daquelas aves, se elas estão com alto índice de contaminação ou não. Para fazer isso, vamos supor que eu pego, estou lá, chego de 8 horas da manhã, né? Cedinho, eu vou começar a trabalhar. Beleza, descansei, vou lá. E aí, 5 horas depois, é que eu vou para outra amostra. Ou seja, eu vou estar vendo até unicórnio, né? Porque para quem já passou um tempo, pelo menos 1 hora na frente do microscópio, ali o tempo todo analisando, sabe o quanto que é cansativo, sua coluna dói, sua vista começa a não enxergar direito, porque tem aquela luz forte, né, devido ao microscópio. Então, o que é que a gente pode fazer? Se eu tenho, vamos supor, vou colocar aqui. Para ficar fácil aqui de vocês entenderem, certo? Pronto. Eu tenho 100 ml de sangue de cada ave, certo? Desses 100 ml, eu observei que eu não preciso avaliar os 100 ml. Coloquei lá na estatística e ela me mostrou que em 10 ml já é suficiente. E aí eu tenho uma plaquinha, eu não lembro o nome dela, tá, gente? Sempre esqueço. Mas aí é como se fosse uma placa de Petri. Uma placa de Petri é uma plaquinha redonda de vidro, onde se faz análise, né, em laboratório, inclusive faz teste de resistência, crescimento bacteriano, essas coisas. E aí vamos supor que eu tenha essa plaquinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Ela é toda quadradinha, né? Ela é quadrada e toda dividida. E aí eu coloquei assim, ó, eu numerei 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, até E. E aí, nessa plaquinha, né, com a estatística, ela me mostrou que 3 espaçozinhos desse seriam suficientes para a minha amostra. E aí eu pego, vamos supor, sorteei 3B, 1D e 4E. Então, ao invés de eu fazer 100%, eu só precisaria, ó, dessas 3 que eu pintei aqui. Tá? Acertou no navio, professor. Então, essas 3 aqui já seriam suficientes. Então, o que é que eu fiz? No lugar de passar 5 horas avaliando 100 ml, eu em, sei lá, 1 hora, meia hora, analisei aquela amostra e já fui para outra. Então, eu otimizei o meu tempo. E para definir qual quadradinho eu ia utilizar, eu faço um sorteio, né? Então, eu uso a randomização para isso. E cada amostra eu faço um novo sorteio, certo? Vamos ver se dá tempo de terminar a aula.
Então, como eu quero coletar meus dados é a terceira questão de hoje do TED de vocês, certo? Então, você vai coletar seu trabalho, se for um trabalho bibliográfico, por exemplo. Você vai utilizar quais plataformas de pesquisa? Se for um trabalho de campo, eu vou fazer uma entrevista. Eu vou utilizar como instrumento de coleta um questionário semi-estruturado. Então, por aí vai, vocês que vão definir. Professora, essas perguntas vão estar no link, quando a senhora enviar? Vão. Então, você quer saber qual é o efeito da qualidade alimentar na velocidade de atletas de atletismo. Ou seja, eu pego aqueles atletas de 100 metros raso, tá? Aqueles corredores, né, muito rápidos. Só que aí, através da randomização, eu distribuo ao acaso os atletas por 3 tipos de alimentação disponíveis. Eu quero testar se dieta A, B ou C, qual que é melhor para aumentar, né, o rendimento desses atletas. Só que aí você suspeita que a velocidade desses atletas varia de acordo com a idade. Então, como que a gente faz para o experimento para ter em consideração este fato? Então, vamos lá. Eu tenho pessoas com 15 anos que neste esporte, lógico que isso vai variar de cada esporte, mas neste esporte, a gente sabe que com 15 anos, o jovem ainda está em desenvolvimento na sua estrutura ósseo-muscular e não está no seu auge de rendimento. Com 25 anos, aquele adulto, né, ele estaria no seu auge para o atletismo, né, para os 100 metros rasos. Já com 35 anos, ele começa o quê? A perder rendimento. Ao seu auge ali, geralmente, lógico que existem exceções, mas geralmente ficaria ali mais próximo dos 25 anos. E aí eu pego o bloco, né, categorizo por idades. Os atletas novos seriam os de 15 anos, os de idade média, os de 25 e os sêniores de 35. Se eu não levo em consideração a idade e coloquei ali de forma aleatória, eu não vou saber quem é quem, né? E vamos supor que na dieta A eu pego, pela randomização, caio 2 pessoas com 25 anos. Ou seja, o resultado pode ser que dê que a dieta A é a melhor de todas, mas simplesmente pelo fato de que, naturalmente, as pessoas de 25 anos seriam as que teriam melhor rendimento. Então, neste estudo, a randomização não poderia ser aplicada porque ela iria influenciar no resultado. Então, o que é que eu faço? Eu pego cada dieta, A, B e C, aí boto pessoas com 15 anos se alimentando com cada uma das dietas, com 25 e com 35 anos, da mesma forma. Então, na dieta A, eu tenho as 3 idades, na B e na C da mesma forma. E aí eu posso até identificar, descobrir outras coisas. Por exemplo, eu posso ver que a dieta A é excelente, aumenta o rendimento daqueles de 25 anos, que a dieta B para os de 15 e para a dieta C de 35. Eu posso acabar descobrindo isso, uma vez que as necessidades fisiológicas são diferentes, né? Pode ser que esteja ali dentro daquelas dietas, né? Especificando para cada idade, tendo um resultado diferente. E aí, calibração. Vocês sabem o que é calibração? Não? Então, vamos lá. Calibração é quando a gente tem alguns tipos de aparelhos que eles dão alguns valores, só que esse valor ele pode sofrer alguma alteração, de acordo com o tempo de uso, desgaste, entre outras coisas. E aí é necessário calibrar. Então, não acredite nos aparelhos, calibre sempre que possível, tá? Porque os resultados da sua pesquisa podem estar sendo influenciados simplesmente pelo equipamento que você está utilizando que não está calibrado. Exemplo, aparelhos de pH, balança, fita métrica, kits para medir glicemia, metais em amostras de água e assim por diante. Então, exemplo, eu pego 1 quilo de chumbo, boto aqui na minha balancinha e a minha balancinha dá 875 gramas. Então, eu dei um valor conhecido, que era 1 quilo de chumbo. Eu sei que ali tem 1 quilo. Só que quando eu botei na balança, ela me deu um valor inferior. Ou então, poderia ser um valor superior.
Se isso aconteceu, é porque a balança está descalibrada. E aí eu preciso fazer a regulagem. Um exemplo bem básico, que muita gente, muito profissional de saúde faz errado, é a questão daquelas fitinhas de glicemia, tá? Então, existem vários tipos de aparelho hoje em dia, mas ainda existe aqueles que têm a fita, onde você compra, elas vêm numa caixinha, e dentro dessa caixinha tem um que a gente chama de fita teste. Então, cada vez que você for utilizar uma caixinha daquela, você tem que utilizar a fita teste daquela caixinha, porque ela vai fazer a calibração do aparelho para aquelas fitas que estão dentro daquela caixinha. E isso é extremamente importante, porque vai estar configurado para aquele lote, tá? E aí, quando você não faz isso, vamos supor, você vai participar de uma campanha, né, contra diabetes, algo do tipo, tá fazendo ali, pegou, usou 15 caixinhas, e você só calibrou lá na primeira. Depois usou as outras caixas tudinho sem calibrar. Pode ser que os resultados que vieram depois sejam influenciados por causa disso. Então, a calibração vai ser a verificação de uma medida de um aparelho, usando como padrão uma amostra com valor conhecido. Como o exemplo que eu dei, né, de pegar 1 quilo de chumbo e ele me dá mais ou menos, ou dá a exatidão de 1 quilo. Calibre os instrumentos de medida para eliminar fatores de confusão. Então, pode ser que na sua pesquisa, seu resultado dê errado por causa do aparelho que não estava calibrado. Se a gente estiver comparando com um alvo, né, a gente teria que ter ele desta forma aqui. Então, calibre para ter certeza da exatidão e precisão do seu equipamento. E aí a gente tem outro tipo, né, um tipo diferente, que é a variabilidade intraobservador, que é a imprecisão ou inexatidão introduzida pelo erro humano. E aí é necessário pensar em soluções. Existem algumas pesquisas que elas são desenvolvidas onde apenas uma pessoa coleta aquele determinado dado, justamente para não existir uma influência devido a mais de uma pessoa estar coletando. E aí, algumas situações, quando é necessário mais pessoas estar fazendo esse tipo de coleta de dados, são criados o quê? Protocolos, checklists, para que todo mundo siga aquele mesmo método, fazendo com que minimize as chances da influência da variabilidade intraobservador. Trazendo aqui esse ponto de vista, vamos colocar este exemplo aqui. Vamos supor que eu estou fazendo um concurso de beleza, né? A gente tem Miss Brasil, Miss Universo, seja lá qual for. E aí eu pego 5 homens, tá? Para escolher entre essas 3 num concurso de beleza qual é a mais bela. Dependendo da cultura daquele homem, da origem dele, ele pode dizer que é a primeira, a segunda, a terceira ou nenhuma delas. Certo? Então, isso é muito relativo. Por isso que nos concursos de beleza existe, né, como se fosse um protocolo ali, um checklist, onde aquelas pessoas que vão seguindo aquele padrão que foi pré-determinado, aí elas são consideradas a mais bela. Então, muitas vezes, você conhece uma pessoa e você diz, conheço uma pessoa muito mais bonita do que essa aí, né, da que tá como Miss Universo, Miss alguma coisa. Mas, de acordo com aqueles padrões que foram criados, aquela é a mais bela. Oi, Yukimi. Professora, me veio uma dúvida aqui. No caso da pesquisa em campo, que a gente for fazer com questionários, esses questionários, eles podem ser abertos ou tem que ser questionários fechados? Sim, faz, não? Depende da sua pesquisa. Entendi. Tudo vai ser você que vai definir de acordo com o objetivo que você quer. Se as suas perguntas conseguem atingir o seu objetivo com respostas fechadas, né? Só de marcar, ótimo. Se você precisa fazer perguntas que as pessoas possam discorrer mais ali na resposta, também, ótimo. Vai depender da sua pesquisa. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então, variabilidade interobservador é o erro originado pelo fato de vários observadores coletarem os dados, tá? E diferença nas leituras entre aparelhos também cai nesta mesma categoria. Se você não tem o cuidado de utilizar aquilo que a gente já falou, mesma marca e modelo, isso pode acabar influenciando nos seus resultados. Oi, Tatiana, pode falar. Ô, professora, eu queria saber nessa pesquisa de campo, quando você vai utilizar a pesquisa com pessoas, você faz o questionário, né?
Agora, no Depende meu da caso, se for só- pesquisa, não necessariamente. Não é porque é uma pesquisa de campo com pessoas que você vai ter questionário, não, viu? é justamente isso que eu quero saber, porque a mim não quero pesquisa de campo direcionada para pessoas, mas sim relacionada a dados, tipo dados comparativos. Aí, nesse Caso caso, como é que fica prontuários, sendo? por exemplo. Isso. Pronto, então No, as informações você vai criar um instrumento de coleta, onde lá nesse instrumento você vai definir quais são os dados que você precisa. Então, em cada prontuário, você vai coletar aquilo que você precisa para o seu trabalho. entendi, professor, obrigada. Nada. Então, para a gente finalizar, né? Decidam como medir. Perguntem para vocês mesmos, no trabalho de vocês, qual a precisão que vocês necessitam. Um exemplo, se eu tenho um bebê prematuro, recém-nascido, eu vou trabalhar com a avaliação do peso desse bebezinho. Eu vou utilizar quilos ou gramas? Hein, gente? Bebê recém-nascido prematuro. Eu vou usar quilos ou gramas? Gramas. Gramas. Qualquer graminha, mais ou menos, faz uma diferença gigantesca na vida daquele bebezinho. Agora, se eu estou falando de adultos, estou trabalhando agora com peso de adultos, eu vou usar quilos ou gramas? Qualquer um dos dois, mas o mais utilizado é quilo para ter menos trabalho. Quilo. Por quê? Um exemplo, se eu tomar uma caneca dessa aqui de água, são 300 gramas, ou 300 ml. Então, é 300 ml que vai entrar no meu corpo. Isso significa que eu aumentei de peso? Não. Né? Diferente de um bebezinho recém-nascido ali prematuro, que uma graminha mais ou menos pode ser a questão de vida ou morte daquele bebê, certo? Então, sempre avaliem qual a necessidade. Ah, vou utilizar quilômetros ou metros, ou centímetros ou milímetros, certo? Então, vejam qual a necessidade que vocês vão estar tendo no trabalho de vocês. A última pergunta do TED, então, é como quero registrar os meus dados. Ah, vou registrar no meu caderno, vou registrar no computador, no tablet, vou gravar o áudio, vou gravar pelo celular, vou fazer uma filmagem. Bom, não importa, vou fazer um instrumento de coleta onde eu vou registrar os dados, vamos supor, de uma pesquisa observacional, eu vou registrar isso naquele instrumento de coleta que eu vou estar fazendo. Então, definam aonde vocês vão registrar. E por hoje é só, gente, falando rapidamente, que eu só tenho 4 minutos antes de começar a minha outra aula. Nossa avaliação será semana que vem, na sexta-feira. Provavelmente eu já vou estar disponível para agilizar o trabalho de vocês já à tarde, tá? Então, quando der umas 4, 5 horas, e aí eu converso com vocês, porque tem o pessoal do TCC2 também, que o TCC2 ele é mais extenso. Mas aí eu vou começar mais cedo com vocês. Quem tiver disponibilidade já pode ir fazendo, né, mais cedo, para a gente não precisar utilizar vários dias para fazer a avaliação. Oi, Yukimi. Professora, a senhora vai disponibilizar o TED de que horas? Na sexta-feira? Não vai ser na sexta. Vai ser na semana. Vai ser ou segunda ou terça, por aí. Ah, entendi. Sim, a prova vai Professora, ser... Oi. aí uma vez que a gente abre para começar a fazer o TED, só pode fazer naquele momento? Pode, tipo, fazer hoje, aí amanhã eu posso fazer de novo? Não, até porque eu vou bloquear o link. O link ele vai ficar disponível por um dia. Ah, então quer dizer que vou ter uns 3 a 4 dias para fazer, né? Não preciso fazer no exato momento que eu abrir. Criatura. Você vai ter um dia para fazer. Ah, sim. Ah, tá. Agora 24 horas. Na verdade, menos que isso, né? Que eu tipo, vou lançar de 8 horas da manhã até de noite. Certo? Tá certo, professor. Então, a prova, quem quiser anotar aí, se não, assiste o vídeo depois, a prova vai ser o seguinte. Vou perguntar o título de vocês, óbvio, para eu poder direcionar, né, a minha compreensão do que vocês vão falar. Mas valendo nota vai ser a contextualização,
justificativa do trabalho de vocês, a pergunta norteadora, a hipótese, os objetivos e a metodologia. Quem fizer direitinho o TED já está com tudo isso pronto. Certo? Só na contextualização que, lógico, vocês, né, têm que ler e compreender ali o que é que vocês estão querendo falar. Eu não vou estar com o trabalho escrito de vocês aqui comparando se vocês estão falando exatamente a mesma coisa. Certo? O que eu quero de vocês é que vocês saibam sobre o trabalho de vocês. Eu não vou perguntar sobre formatação. Eu não vou perguntar para você qual é o espaçamento da margem esquerda. Não. Certo? Eu vou perguntar sobre o seu trabalho. Você precisa saber qual é a sua pergunta norteadora, qual é a pergunta que dá o direcionamento na sua pesquisa. O que é que você espera com isso? Que é a sua hipótese? Qual é o objetivo do seu trabalho? Como que você vai coletar os dados, que é a sua metodologia, para que você alcance o seu objetivo? Então, tudo isso vai ser perguntado na prova. Pode, e na verdade, como eu já havia falado antes, na verdade é uma conversa, gente. Eu preciso avaliar para vocês, até para saber como que está, né, sendo direcionado o raciocínio de vocês. Eu vou fazer uma videochamada através do WhatsApp, tá? Quem for fazer trabalhos em dupla ou trio, crie um grupo e me adicione, tá? No dia da prova. Porque aí eu faço uma chamada com todos do grupo ao mesmo tempo. Lembrando que o trabalho em grupo, a nota é pelo grupo, tá bom? Vai ser como uma prova, professora? Oi? Professora, licença. A prova vai ser quando? A prova o quê? Vai ser quando a prova? Que data? Sexta-feira. Ah, tá. Oi, quem outra pessoa ia falar? Professora, foi Karina. A senhora disse que vai soltar o link de manhã até de noite. Do TED. Do TED. Aí, se, por exemplo, né, não é do TED, eu quero saber o negócio que a senhora vai fazer, as perguntas. Eu posso fazer de noite assim que chegar do trabalho? Eu só vou ter até 8h10, porque eu tenho a prova com o pessoal do TCC2 ainda depois. Pronto. Certo? Tem 24 pessoas. Eu dou um jeito, nem que seja na hora do almoço. Não, aí eu não vou fazer, né? Não, meu almoço lá é de 11h30 às 12h30. Eu acho que dá tempo, não dá não para a senhora? A turma aqui agora tem 24 pessoas. Não vai dar para fazer a avaliação com todo mundo. A gente provavelmente vai fazer na semana que vem também, certo? A ordem que eu vou estar chamando para fazer a prova, eu vou pedir para vocês colocarem um nome e ir colocando, né, um abaixo do outro. Então, quem quiser fazer logo, já bota o nome logo, certo? E aí, eu vou seguindo aquela ordem até dar o horário. Passou do horário, aí a gente continua na aula seguinte. Agora, não tem que dar uma despertinha, eu vou deixar um monte de gente botar o nome para o meu nome ser por último. Bom, isso não é vantagem. Certo? Você fazendo isso, você só está se enganando. Porque se você não fez nada até agora, dificilmente em uma semana você vai fazer. Certo? E aí, como eu disse, é uma conversa, onde à medida que vocês vão falando, lógico, eu preciso colocar a nota de acordo com o que vocês disseram, mas eu vou estar direcionando também. Vamos supor, você colocou um objetivo que não começou com o verbo no infinitivo. Então, eu já vou sinalizar, ó, esse objetivo que você falou aqui não está de acordo. Então, já faz essa correção. Se sua pergunta norteadora e a hipótese não estava muito coerente, já vou, ó, isso aqui não está muito bom, é melhor fazer dessa forma. Então, eu vou estar dando sugestões para ajudar vocês. Certo? Seria, entre aspas, meio que uma orientação super rápida. Certo? Então, gente, é isso, eu já passei. Oi? Seria como se fosse uma entrevista. Não, porque na entrevista você não auxilia e eu estaria auxiliando vocês. Certo? Então, gente, a gente já passou aqui do nosso tempo de aula. O pessoal do TCC2 já tá tudo doido aqui. Então, professora, só um segundo. Oi. No grupo de TCC, eu coloquei lá a lista para fazer a prova e coloquei meu nome lá, tá? Tem problema? Não, agora lembre-se que eu vou começar à tarde.
Você pode à tarde? À tarde, eu acredito que sim, eu não estou de plantão, não. Acredito que não, próxima semana, eu acredito que não. Você não falou que sexta-feira vai estar de plantão, só na É, terça que não? é isso que eu vou olhar. Peraí, deixa eu ver aqui. Pô, depois a Aí, gente agora organiza me isso, eu confunde tenho com que dar você. outra aula. Então, fiquem Tá. com Deus, se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração. É, Se eu sair, tô de lavem plantão. as mãos, não coloquem as mãos no rosto. E é isso, gente. Até a Professora, próxima você vai começar semana. que hora a prova? Eu vou ver daqui para lá, Jonas, porque muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Valeu. É porque dependendo da hora, à tarde eu posso, entendeu? Eu posso sair um Aham. pouco do setor, aí Uhum. faço a prova e volto, já que não Tá demora certo. tanto. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite a todos.